bem-vindos e bem-vindas à nova série do nosso podcast do bem-estar ao desempenho, que nós vamos tratar sobre saúde mental. Eu sou a Lívia. Eu sou a Nara e estamos com o nosso convidado de hoje, um escritor best-seller com mais de 300 mil livros vendidos, palestrante, autor de 4 livros pela editora Planeta, comunicador social, radialista, TEDx speaker e graduando em psicologia pela PUC Goiás. Gui Pinto, Tudo nosso bom, colega. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigada por aceitar, Gui. A gente está muito feliz com você aqui com a gente hoje. Esse projeto é muito massa. Essa série vai tratar sobre autoestima, sobre saúde mental, saúde física e saúde espiritual, como uma coisa mais transcendental. Gui, vai ser muito legal. E você está aqui hoje para tratar com a gente sobre autoestima. Preparado? Preparado. Já tô com roupa de ir, vamos lá. A nossa escolha do Gui foi assim, unânime. Vamos falar de autoestima. O Gui. Porque, pra quem não sabe, o Gui ele é pertencente a esse assunto de autoestima. Ele tem um livro que é incrível, que se chama Seja o Amor da Sua Vida. Eu não vou dar spoiler, só recomendo que vocês leiam. E eu juro, eu tô muito feliz de você estar aqui, Gui. Eu tô feliz demais, gente. E vamos começar meio que conceituando uma autoestima, saúde mental. Como é que você poderia explicar o que seria autoestima, esse poder de ter uma autoestima e o que é uma saúde mental? Eu tenho saúde mental em dia. Como é que funciona isso? Dá uma conceitada aí pra gente. Entendi. Quando a gente pensa sobre autoestima, a definição, existem muitas definições, porque vai depender muito de cada autor, né? Mas quando a gente pensa dentro dessa área da psicologia que eu trabalho, a autoestima ela é vista como um sentimento que é produzido nas relações. Ou seja, eu preciso do outro para de alguma forma me sentir validado, para ter as minhas necessidades emocionais atendidas, para sentir que de alguma forma eu tenho valor e conseguir até mesmo atribuir valor a mim mesmo por meio dessas relações. Às vezes, didaticamente, quando a gente vai separar, por exemplo, autoestima de autoconfiança, a gente fala que uma das diferenças básicas é o foco entre autoestima, o foco é na pessoa, e autoconfiança, o foco é no comportamento. É mais do que uma visão de si mesmo, é uma visão na relação com o outro, como você se enxerga, seria uma coisa assim. Exato. Porque assim, a gente tem um discurso muito forte hoje de mas eu não consigo um relacionamento porque eu tenho baixa autoestima. Então vai para uma cabana durante 21 dias, fica repetindo para trabalhar a autoestima. Entendi. Mas a autoestima ela vai ser proveniente das relações. Interessante. Então, de modo geral, essa exclusividade também que a gente coloca na pessoa e no indivíduo, de apenas ele, produzir a sua própria autoestima, ou ter autoestima, depende de você. Apenas você é mais ninguém, enquanto seres sociais, isso acaba ficando muito complicado. Sim. Interessante, assim, né? Sim. E, assim, como eu posso dizer que eu tenho uma boa saúde mental? Ok, quando a gente pensa em saúde mental, a gente também pensa em saúde psicológica. E aí a autoestima e a autoconfiança também entram nesses pontos. Ou seja, quais são os recursos que eu tenho também para lidar com os acontecimentos, com as adversidades que acontecem na minha vida. E a maneira como eu acabo manejando isso. Por exemplo, digamos que todos nós estamos dentro de um ônibus e esse ônibus é assaltado. Todo mundo vai desenvolver, por exemplo, TET, transtorno de estresse pós-traumático. Aí vai depender de uma série de fatores que vão levar essas pessoas a desenvolverem ou não o transtorno, por exemplo. Então, saúde mental também estaria relacionada a algumas habilidades comportamentais que poderiam ser trabalhadas na inteligência emocional. Assim. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, é mais psicológico um lado e o outro é mais baseado em relações, na parte da autoestima. Isso, sem dúvida. Que não deixa de ser um repertório comportamental, né? A maneira como eu lido com as situações. Se eu consigo dar conta, por exemplo, de ter um comportamento, de procurar ajuda, por exemplo, de ter uma rede de apoio, de ter amigos que eu possa contar. E aí vai também uma outra coisa que eu queria saber, assim, o que a gente poderia classificar como o que influencia essa autoestima, além dessas relações? Por exemplo, a gente pode relacionar algumas coisas de infância, alguns traumas de infância poderiam impactar
imagem que a gente consegue fazer de si mesmo, porque nessas relações Sim. da infância, Uhum. normalmente a gente traz, né, uma carga da infância, assim. Como que você relacionaria isso com uma... Sem dúvida. Ele é sempre multifatorial, né? Quando a gente vai pensar. Mas ninguém nasce com autoestima. A gente aprende a se perceber da maneira como a gente se percebe e atribuir valor a nós mesmos a partir dessas relações. Então, quando alguém diz assim, eu tenho baixa autoestima, em outras palavras, é como se essa pessoa estivesse colocando que, de alguma maneira, nas relações não foi ofertado para ela essa possibilidade. Né? Seja porque, por exemplo, uma coisa muito clássica, né? E tem uma autora que eu gosto muito, que é a Kristin Neff. A Kristin, ela fala muito sobre autocompaixão, né? Foi uma das pioneiras também sobre esses estudos, enfim. E a Kristin, ela traz muito uma crítica sobre autoestima e autocompaixão. E ela diz que a autoestima é muito construída em cima da performance. Ou seja, eu acabo criando uma condição para que eu te ame a partir de um comportamento. Uma conquista, você está sempre com notas altas na escola, então você tem uma estima elevada. Exato, ou seja, fica... Porque você é muito valorizado em casa, uma coisa assim? O comportamento acaba sendo valorizado antes da pessoa. Então, por exemplo, Nara, eu te adoro porque você sempre tira 10. Mas será que eu te adoro quando você não tira 10, por exemplo? Nossa, Será que eu consigo te enxergar para além de um comportamento específico que você tem, por exemplo? Faz sentido? A gente, enquanto Faz, mas, por precisa exemplo, muito tipo, prestar e quando atenção. tem esses elogios e tudo, e mesmo assim a pessoa não tem a autoestima elevada. Tipo, Entendi. é possível. Sim, total, total. Aí tem outras coisas que estão influenciando também. A história de vida, acho que ela traz uma base muito importante para nós, né? E a partir do momento, a depender até desse próprio histórico, se de repente, digamos que grande parte da vida dela, seja no relacionamento ali com a família, seja de repente na adolescência, seja depois ali na fase adulta, o histórico de relações que essa pessoa teve foram sempre relações inadequadas, relações invalidantes. Pode ser que a percepção que ela tenha ao longo dessas narrativas seja de alguém de desvalor. Então, até quando a gente nota muito pessoas que têm comportamentos, né, ali com baixa autoestima, a tendência delas olharem para críticas, para... Nossa, Lívia, como você tá bonita hoje. Eu comprei essa blusinha em outro lugar. Sabe? E essa necessidade de se reforçar essa narrativa de uma perspectiva que eu venho construída há muito tempo, é muito difícil de eu olhar para um outro lugar, mesmo que o outro, talvez, de alguma forma... Nossa, mas você tá bonita. E a gente sempre vê aquela coisa, essa roupinha da feira, Exato. sempre tenta diminuir. É meio que a gente não sabe receber elogio. Sim. E que é uma habilidade comportamental também, né? Receber elogio e falar, nossa, gostei também, sabe? Gostei. Muito raro a gente Ou uma falar palavrinha assim. só, né? Obrigada. Exato. Tá bom, Jana, só agradece, tá bom? Exato. A gente às vezes sempre eu não tem sei. que dar um jeito de diminuir, né? Às vezes eu não sei receber elogios. Eu também tô achando. Mas a minha terapeuta já falou que isso tem a ver um pouco com a nossa infância, né? Que na infância não tinha isso. Então você não tá acostumado com isso. Logo que você não tá acostumado já é estranho, né? Sim, exatamente. E você precisa ser ofertado também, né? Você passa a se comportar que você aprendeu de alguma forma, né? Então, e se a gente for parar para pensar na nossa cultura também, quando a gente diz assim, nossa, Nara, como você tá bonita, aí você fala, obrigada, tá, mas também não te acha. Ai, que nitidona, né? Ai, que Também não te nitidona. acha. Entendi. Ou Tem seja, isso também. Nossa, gente, mas tá difícil, né? não, Você é metida ou você tá com uma ou você tá se achando demais. E também a possibilidade da gente se colocar num lugar de, não, eu me acho uma pessoa bonita, né? Eu me acho... Eu gosto de mim, Eu tá gosto bom, de né? mim. Não, calma, eu também não... Gostar desse tanto. Exato. Gui, Fala. Pode Posso? falar mesmo. Eu falei demais. né? sincronizadas. Tem como você compartilhar uma história com a gente em que a autoestima teve um impacto significativo na sua vida? Tipo, Um um momento impacto assim, positivo ou um impacto ou talvez negativo também. negativo? Ok. Eu sempre gosto de pensar que a autoestima e a autoconfiança, elas são irmãs ali, né? Elas moram no mesmo lugar. São gêmeos, quase gêmeos. E eu acho que grande parte do meu processo, que vocês falaram no começo em relação aos meus livros, né? Que eu conto a minha história, então uma história ali na infância que vocês também falaram, que remete muito ao contexto de violência. E aí como que a gente cresce nesse lugar que é muito invalidante, que é muito difícil, pra gente se expressar, ter a nossa própria autenticidade, pra gente ser a gente mesmo, sendo que na verdade, quando eu era eu mesmo, eu era punido por isso, né?
E aí, quando eu passo a tomar consciência de que essas relações, sabe aquele papo de não adianta tomar antialérgico e continuar no ambiente empoeirado? Sim. É um pouco disso. Não Sim, tem como a faz gente sentido. continuar nos mesmos ambientes de pessoas que não acreditam. Ai, hoje eu vou gravar um Relações podcast. tóxicas, assim. Relações tóxicas. Hoje eu vou gravar um podcast. Você, Nara, não tinha outra pessoa do seu trabalho pra fazer? Opa. Sabe? E a gente escuta isso, né? Sim. E até mesmo em pensamento, que não tem ninguém vigiando, a gente tem muitos pensamentos, né? Sim, A respeito ali muitos. da nossa pessoa que são muito cruéis. Então, quando eu comecei a tomar consciência disso, de não, peraí, então eu também posso ser o protagonista da minha história, de modo com que eu entre em contato com outras experiências que vão produzir esse sentimento de autoestima em mim, né? De relações, de um amigo que liga pra mim e fala assim, Guilherme, você tá precisando de alguma coisa? Uma saudade de você, queria tomar um café hoje. Vamos? Eu falo, vamos. Não precisei fazer nada para essa pessoa, mas ela queria minha companhia e eu fui eu nas minhas esquisitices, nas minhas loucuras e mesmo assim continuo sendo amado, né? E aceito por essa pessoa. Então é uma relação que eu olho para mim e falo, nossa, eu tenho valor então? Né? Eu sou alguém que... E aí eu começo a pensar, gente, outra pessoa me ama, então a possibilidade de eu aprender A me amar a me amar com ela é muito grande, né? Diferente do contrário. Então vocês percebem que essa narrativa, ela vem... Então, por meio de outras relações, te ajudaram a, na verdade, ressignificar aquilo que você viveu, Exato. para de um lugar de desvalor para um lugar de valor, né, bem situado, não exagerado, mas então foram essas relações que você foi vivenciando ao longo da sua vida. Perfeito. Antes eram, né, meio... Que era meio... E o canal veio com isso, né? Quando eu criei um canal, foi muito recurso terapêutico de eu compartilhar minha própria história e aí gerou uma comunidade de outras pessoas que passaram por situações, o que Que se passaram. identificaram com você. Exato. E aí eu comecei a perceber que a minha história tinha valor, que a minha vida tinha valor, né? E aí quando a gente junta a autoestima com a autoconfiança ali de, nossa, então quer dizer que se eu gravar um vídeo as pessoas gostam, a chance de eu fazer outro é maior. Então a gente junta, pra gente terminar esse episódio, e no próximo é exatamente daí que a gente vai partir. Perfeito. Obrigada, pessoal. Obrigada. Até a próxima.